eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo Jesus, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores, mulher. E chegando-se, tocou no caixão, e os que levavam o caixão pararam. E Jesus disse àquele jovem: a ti te digo, levanta-te. E o defunto levantou-se e começou a falar. E Jesus entregou aquele jovem à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o teu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amigos que estão ao alcance da nossa voz, hoje nós estamos aqui para falar do Evangelho de Jesus Cristo, esse mesmo Jesus, que um dia passando lá pela cidade de Naim, entrando na cidade, Jesus encontra com aquela multidão que estava acompanhando uma mulher que estava levando para o sepultamento o seu único filho. Aquela mulher já era uma mulher viúva, aquele filho era o único filho. Imagina o tamanho da tristeza daquela mulher. Talvez grande parte daquela cidade também já entristecera com aquela mulher, por ver aquela mulher viúva indo enterrar o seu único filho. Então eles estavam indo em direção ao cemitério para ali dar um adeus àquele jovem, para aquela multidão, para aquela mulher. Era a última oportunidade. Lágrimas iam caindo pelo caminho. Talvez as pessoas olhavam para aquela mulher e suspiravam de tristeza, porque aquelas pessoas, mesmo condoendo aquele acontecimento que estava acontecendo, pela tristeza e pelas lágrimas daquela mulher, ninguém podia fazer nada para ela. Imagina se passa alguém aqui com um cortejo fúnebre, nós olhamos e nós não podemos fazer nada. E assim também era naquele tempo, mas por sorte daquela mulher, por providência de Deus para aquela mulher, aquele cortejo fúnebre encontra com a multidão, e naquela multidão Jesus estava liderando. A Bíblia fala que quando aquelas duas multidões se encontram, então Jesus, ele toca naquele esquife, ele toca naquele caixão. Aquelas pessoas que estavam levando aquele caixão, naquele momento eles pararam. Veja bem, dentro daquela cultura, naquele tempo, alguém levando um cortejo fúnebre, carregando um caixão, imagina, alguém chega, toca naquele caixão e para aquele cortejo fúnebre. No mínimo era uma falta de respeito para aquelas pessoas que estavam sofrendo a dor do luto naquele momento. Mas acontece que aquele que estava tocando naquele caixão não era um homem qualquer. Aquele que estava tocando naquele caixão, ele não estava ficando impuro porque estava tocando no morto, porque naquela época, se a pessoa tocasse num caixão, se a pessoa tocasse ali onde é que estava aquele cadáver, a pessoa ficava impuro. Mas na verdade, aquele que estava tocando naquele caixão, ele era o dono da vida, ele era a própria vida. Naquele momento, eu imagino que quando Jesus tocou, que aquelas pessoas pararam, aquele cortejo fúnebre, todos fitaram o olhar em Jesus e perguntavam, talvez, olha que situação, talvez constrangedoras para muito, talvez curiosa para outro, o que vai acontecer? Porque um homem parou um cortejo fúnebre, daqui para frente o que vai acontecer? Será que vão apedrejar esse homem? Será que vão julgar esse homem? Será o que vai acontecer? Porque não era uma coisa normal. Mas naquele momento, com aquele cortejo fúnebre parado, Jesus olha para aquela mulher, Jesus move-se de íntima compaixão para aquela mulher. Então Jesus diz para aquele jovem: jovem, a ti te digo, levanta-te. E aquele jovem, que até aquele momento era razão de tristeza, até aquele momento era razão de lágrima, até aquele momento
era razão de perca. Aquele jovem, mesmo estando morto, ele ouve a voz de Jesus, ele levanta, ele senta naquele caixão e de repente aquela multidão que estava banhada em lágrima, de tristeza, de falta de esperança, agora eles têm um motivo para saltar, para glorificar a Deus, e eles glorificam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Glória a Deus. Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Mas quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus como resposta do amor de Deus em socorro à humanidade, Jesus, ele era a expressão do amor de Deus para com a humanidade, e tudo que Jesus fazia, ele fazia para exteriorizar o amor de Deus que ele estava trazendo para mostrar para a humanidade. E naquela passagem não foi diferente. Ali Jesus, diante daquela multidão, Jesus para aquele cortejo fúnebre daquela mulher que já estava sem esperança e transforma aquele cortejo fúnebre numa festa. Isso traz-nos uma grande mensagem. Quantas pessoas que estão levando o teu cortejo fúnebre para a eternidade, e alguns às vezes nem se dá por conta disso. Quantas pessoas que já estão levando o cortejo fúnebre da sua esperança, do seu sonho, da sua oportunidade de salvação. Mas assim como Jesus, ele cruzou o caminho daquela viúva e ele parou o cortejo fúnebre, hoje, pela palavra de Deus, aquele mesmo Jesus, ele está aqui para parar o teu cortejo fúnebre. Talvez você não se deu por conta, mas sem Jesus você está num cortejo fúnebre que mais cedo ou mais tarde a morte vai te pegar e você vai ser condenado para sempre. Mas hoje a palavra de Deus, ela está cruzando o teu caminho, e é aquele mesmo Jesus que diz para aquele jovem que já estava indo para ser sepultado, aquele mesmo Jesus, hoje ele diz para você que se você crer nele, ele perdoa os teus pecados e ele para o teu cortejo fúnebre. Senhora, você não tem percebido, mas você está num cortejo fúnebre. Senhor, você não tem percebido, mas você está num cortejo fúnebre. Sabe por quê? Porque Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Você não pode não perceber, mas sem Jesus você é um morto-vivo caminhando para a destruição. Você pode estar sorridente por fora, mas os teus pecados, ele fede as narinas de Deus. Os teus pecados, se eles não forem perdoados, ele é a cédula que te condena para você ir para o inferno. Mas a Bíblia diz que quando Jesus se manifestou, a cédula que de alguma maneira nos era contrária, Jesus tirou-a do meio de nós e cravou ela na cruz. É por isso que ele manda proclamar em alto e bom som: quem quer o plano de salvação, Jesus, ele está de braços abertos, à espera da tua decisão. Jesus diz: você quer vir após mim? Nega-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga Jesus. Talvez você olhe para você, talvez você olhe para a sua vida e você diz: pregador, você está dizendo para mim isso porque você não sabe como é lá em casa. Você está dizendo para mim isso porque você não sabe como é as minhas finanças. Você está dizendo para mim isso porque você não sabe como é a minha saúde. Você está dizendo para mim isso porque você não sabe quais são os desafios que eu enfrento. Eu pergunto para você, essas coisas que você está colocando na balança para não seguir Jesus, porventura poderão te salvar no juízo de Deus? Jamais. Mas eu digo para você, se o teu problema é doença, Jesus é a cura. Se o teu problema é finança, Jesus é a providência. Se o seu problema é a sua família, Jesus é o socorro bem presente. Se o seu problema é falta de conhecimento, Jesus é a verdade. Seja qual for o teu problema, pega a tua traia, leva para os pés de Jesus, que Jesus vai fazer uma separação. Boa parte dela ele vai mandar para o lixo, mas vai reconstruir a tua vida.
vida. Aleluia. Sabe por que muitas pessoas não querem abraçar o plano de salvação? Porque não percebe o perigo da condenação e o valor da salvação. Hoje, nesse sol fastigante, que vai tirando até as forças da gente falar, o Evangelho ele está sendo pregado. Para muitos pode ser um importuno, para outros pode ser uma loucura, para outros pode ser uma perca de tempo, para outros pode ser uma perturbação, mas para nós é o poder de Deus que está descendo nesse lugar para te dar uma oportunidade de salvação. Logo que nós chegamos aqui, eu estava observando essa porta do cemitério. Quantas pessoas que já entraram por essa porta sem ter a salvação depois de ter ouvido uma pregação aqui nessa feira? Quantas pessoas que já ouviram estes fracos e pobres pregadores gritar em alto e bom som a mensagem do Evangelho, disseram não para Jesus e hoje já está nesse cemitério aguardando o veredito final de Deus. Mas hoje o teu coração ainda está batendo, o teu sangue ainda está circulando, hoje você ainda pode ouvir, hoje está nas tuas mãos decidir. Por isso hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, não me endureça o teu coração. Hoje, o convite de Deus, ele está ecoando pela terra, passando nos becos, nos valados, nas favelas, nos palácios, nos desertos, nos vales, nas grandes cidades, nas aldeias. O convite de Deus, ele está percorrendo a terra. Mas a Bíblia fala que chegará um dia que essa oportunidade vai findar. Mas hoje, se você não tem ainda uma aliança com Deus, faça hoje, não deixa para amanhã. Eu quero dizer para você, não tente resolver os teus problemas para procurar Deus. Leva os teus problemas para os pés de Deus. Venha como está, do jeito que você estiver, seja qual for o teu problema, vinde como está, porque Jesus ele vai entrar com providência. Porque o teu maior problema não é a saúde, o teu maior problema não é a finança, o teu maior problema não é as coisas dessa vida, mas o teu maior problema é o pecado que te condena diante de Deus. Esse é teu maior problema. Talvez você pode olhar para você e dizer, eu não tenho problema nenhum. Se você não tem Jesus, você já tem um grande problema. Se você não tem Jesus, você já tem o maior problema. E eu digo para você, a Bíblia fala que a partir do momento que você ouve, a fé é gerada no teu coração. A partir do momento que você ouve e a fé é gerada no teu coração, acende-se no teu entendimento a luz da vontade de Deus. E quando essa luz acende, ela nos assusta. Quando essa luz acende, ela começa a mostrar para nós o quão miserável nós somos. Quando a luz da palavra ela acende em nós, ela começa a mostrar os nossos pecados. Jesus diz assim, ó, que ele era a luz que veio a esse mundo, mas muito não quis aproximar dele, para que suas obras não fossem manifestas, porque manifesta mesmo. Se você for para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer para você, você tem que largar a bebida, porque essa bebida vai te levar para o inferno. Se você for para diante de uma imagem de escultura, você pode beber até cair, que ela não vai te falar nada. Mas vai para a palavra. Quando você chegar lá, a palavra vai falar para você, os bêbados não herdarão o reino de Deus. Se você for para perto de uma imagem de escultura, você pode prostituir na frente dela, que ela não vai falar nada. Até porque ela tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não anda. Tem ouvido, mas não ouve. Som nenhum sai da sua garganta. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela não poupa ninguém. E quando essa luz se acende e Deus mostra para nós, nós vemos 2 coisas: o quão miserável nós somos, o quão sujo nós somos, mas também nós vemos o quão misericordioso, o quão amoroso, o quão glorioso, o quão poderoso é aquele que manifestou o seu poder, trazendo salvação para nós através do seu Filho. Aleluia. Nós estamos terminando esse trabalho, mas o desejo do nosso coração é que todos aqueles que ouviram essa palavra pudessem perceber
que essa não é a palavra de uma igreja, essa não é a palavra de um homem, nós somos apenas transmissor daquilo que vem de século em século e está passando por você. O nosso desejo é que você ouça essa palavra, que você se arrependa dos teus pecados, que o teu coração seja conectado com o céu, para que a partir desse momento, o Espírito Santo habitando em você, o Espírito da verdade, ele vai te guiar nessa terra para que você não pereça eternamente. Glória a Deus. Eu quero terminar essa palavra perguntando: se tem alguém que ouviu a pregação do Evangelho e deseja hoje entregar a tua vida, venha você e teus problemas, venha você e tuas dúvidas, venha você e tuas queixas para os pés de Jesus, que hoje, pela palavra que eu prego, Jesus muda a tua história. Seja qual for o teu problema, eu convido você a fazer uma aliança com Deus, porque quando Jesus tocou naquele esquife, a impureza da morte não contaminou Jesus, mas o poder de Jesus eliminou a impureza da morte. E hoje, pelo poder da palavra de Deus, Jesus ele manda dizer para você que se você permitir, ele toca no teu esquife e ele faz com que a morte que te rói por dentro, ela hoje seja arrependida. Hoje Jesus quer te dar vida e vida com abundância. Tem alguém que ouviu a pregação do Evangelho e deseja ter um encontro com Jesus? Nós queremos orar por você. Se tem alguém que ouviu a pregação do Evangelho e deseja entregar a tua vida para Jesus, é necessário que você diga: eu quero, e venha cá que nós vamos orar por você. Nós queremos orar por você. Sabe por quê? Porque sem você perceber, o dia que você precisou, o caminho estava fechado, a porta estava fechada, a luz estava apagada, o homem estava condenado à morte, mas Jesus publicamente, ele subiu ao alto da colina, abriu os braços e ele gritou em alto e bom som: está consumado, o caminho está aberto, a porta está aberta, a luz está acesa, está oficialmente inaugurado o plano de salvação. Aleluia. E você é um convidado para entrar nele. Se você quiser, neste momento nós queremos orar por você. E eu creio, não só porque eu falo, mas porque eu experimentei e por testemunho de todos aqueles que creram e experimentaram. Ainda hoje, Jesus ele entra na tua casa, Jesus ele entra na tua história. Você vai sentir o jugo do pecado saindo das tuas costas, e você vai sentir a mão de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Se não tem, que Deus em Cristo Jesus te dê uma outra oportunidade. Nós vamos estar orando pela cidade de Samora Correia, por cada família de Samora Correia, por cada pessoa que passou por essa feira, por você que talvez está aí atrás de uma barraca dessa, o seu coração está chorando aí, a tua vontade é correr até aqui, eu sei, porque eu conheço o poder da palavra que eu prego. A tua vontade é correr aqui, ajoelhar aqui, entregar a tua vida para Jesus, mas algo te prende, e esse algo vai te prender até você levantar e dar um passo para Cristo, e Cristo dará um passo para ti. Mas enquanto você não vem, eu vou pedir a Deus que guarde a tua vida e te dê outra oportunidade, em nome de Jesus. Pastor Guinaldo.